Boa noite a todos. O nosso tema é uma frase dita por Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. E sobre esta frase, que é bastante ampla, a gente associa ao planejamento reencarnatório. Na doutrina espírita, nós aprendemos que quando vamos retornar ao corpo físico para fazermos nossas experiências que visam tão somente o desenvolvimento intelecto-moral, nós traçamos em linhas gerais uma série de situações que serão indispensáveis para o bom andamento desse processo de crescimento pessoal. Nós planejamos a família, planejamos a profissão, planejamos todas as atividades espirituais que possam ser acopladas ao processo reencarnatório, mas sempre tendo como principal, como essencial, nesse planejamento, a nossa melhoria como seres humanos, a melhoria dos nossos valores, dos nossos princípios ético-morais. E o que se percebe é que quando estamos trabalhando diante daquilo que o Espiritismo nos propõe como transformação íntima, é comum observarmos um certo temor de não se conseguir os avanços que estão possíveis, que estão exequíveis, que estão próximos daquilo que a nossa capacidade nos permite conquistar. E em função desse medo, muitas vezes nós desistimos. Nós não levamos adiante a nossa proposta de perseverar na tentativa de nos melhorarmos. Porque independentemente de onde estivermos, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer família, em qualquer profissão, em qualquer atividade espiritual, sempre o objetivo é o mesmo. É de que cada situação, cada circunstância, cada dificuldade visa nos melhorar, à medida em que as situações vão nos testar a capacidade de compreender, de tolerar, de agir, de perdoar, enfim, de podermos desenvolver todas as virtudes que possam acrescentar espiritualmente como valores indispensáveis para a conquista da nossa paz interior. Mas se percebe que essa deserção de várias atividades tem sido lamentável e até recorrente. Quantas pessoas desistiram de continuarem com seus programas familiares? Quantos casais se dispersaram, dispersando igualmente a prole e impedindo que as vivências no grupo familiar possam trazer aqueles valores indispensáveis que só se conquista numa situação de vivência em grupo dentro do lar. Quantos desertores existem nas suas profissões? Pessoas que têm programação para desenvolver determinada atividade e depois sentem as dificuldades da tarefa, resolvem então mudar o foco. Como também aqueles que desistem das tarefas espirituais. Eu me refiro inclusive diretamente aos médiuns tarefeiros que vêm com a proposta de desenvolverem, através da mediunidade, a capacidade humana de se doarem, de se trabalharem espiritualmente, inclusive de fazerem de si pessoas mais seguras do ponto de vista da capacidade de doação, não só em relação a pessoas encarnadas, na caridade moral, na caridade material, mas também em relação aos seres desencarnados, transcendendo assim a capacidade de servir para além das fronteiras do mundo físico. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a seguinte frase: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que este empreende para domar as suas más inclinações. Então, o foco da perseverança para o espírita seria este: de nunca desistirmos
de buscar a nossa melhoria, de nunca estarmos conformados com aquilo que somos agora, e avaliando sempre o nosso grau de orgulho, de egoísmo e todas as ramificações infelizes que esses dois sentimentos possam trazer, que toda a nossa atenção seja para estudarmos a nossa intenção, boa ou má, na utilização dos sentimentos bons ou dos sentimentos negativos. Há um provérbio russo que diz assim: ainda que chegues a viver 100 anos, nunca deixes de aprender. E sem dúvida, como aprendizes, uma das lições das mais importantes é que a gente aprenda a conhecer quem realmente nós somos. Quando se fala em aprender, em estudar, em termos espirituais, temos que nos lembrar disso. É preciso que a gente se estude, se autoanalise, que a gente se autoconheça, porque é a partir de um conhecimento mais profundo das nossas deficiências, das nossas virtudes, é que vamos direcionar melhor o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa atitude na presente reencarnação. Então, o nosso lembrete aqui, em função da frase de Jesus, é esse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é importante que a gente persevere em tudo, que a gente conclua tudo. É muito comum a gente sempre ter aquela coisa de deixar pela metade, ou de deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora. Então, o lembrete é sempre bom nesse sentido. Mas tem uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui para concluir a nossa participação, que é sobre a palavra fé. Quando Jesus diz que aquele que tiver fé, do tamanho de um pequeno grão de mostarda, poderá dizer a uma montanha: saia daqui, vai para lá, e a montanha vai obedecer. E a doutrina espírita analisa, do ponto de vista espiritual, repito, esta colocação de Jesus da seguinte maneira: a nossa perseverança em nos trabalharmos, em nos melhorarmos em relação aos nossos valores morais, ela deve estar respaldada numa fé grandiosa, numa certeza muito firme, muito convicta de que nós realmente temos força e que nós vamos conseguir domar as nossas más inclinações. Porque a doutrina espírita interpreta essa frase da fé dizendo assim: as montanhas que Jesus se refere não são as montanhas como elevações geológicas. Não. Ele está se referindo às montanhas de imperfeições que nós temos em nossos corações. Posso dizer a montanha do egoísmo, a montanha do orgulho, da ambição e assim por diante. E para a gente destruir essas montanhas, basta que tenhamos fé, que seja mínima essa fé. Mas se a gente tiver a certeza de que a gente pode, nós vamos destruir todas as montanhas que são as barreiras que nos impedem marcharmos nos caminhos da evolução moral. É nesse sentido que a gente registra esse breve momento de reflexão. Aquele que perseverar até o fim, tendo um mínimo de fé, poderá sair dessa encarnação salvo. Mas salvo de quê? Salvo de si mesmo. Salvo das suas imperfeições, daquelas que trouxemos quando reencarnamos, que são frutos das mazelas, das atividades insanas cometidas em vidas pregressas. Chegamos com esse saldo negativo de imperfeições, mas se firmarmos com fé, nós vamos conseguir, ao longo dessa encarnação, com a lucidez que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos conseguir, uma a uma, derrubar todas essas montanhas. E aí poderemos voltar ao mundo espiritual, salvos das imperfeições que nos impedem de enxergarmos a grande luz da paz, do amor que Deus oferece a todos os seus filhos. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Esse tema, dor na visão espírita, foram retirados, baseados no site Canal Espírita, no blog Grupos de Estudos de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Leis Morais, psicografia de Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles.
Na sua visão imediatista, estreita, o homem, ele sempre acha que a dor é uma punição ou uma injustiça divina. Isso pelo fato dele não achar merecedor dessa dor. Aí vem a velha questão. Por que eu? A dor, ela tem suas causas nas vidas passadas ou nessa própria vida, quando nós, vigilantemente, caímos, né, nas armadilhas do nosso orgulho, da ambição, da vaidade. E aí, sofremos imediatamente algo que nos faz passar por um sofrimento muito grande, ou acumulamos novos débitos para o futuro. Deus, como Ele é soberanamente justo e bom, Ele nos dá a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos sempre. E, para nos reequilibrarmos, somos despertados pela dor. A dor, na realidade, é um remédio amargo, que serve para que o indivíduo ele desperte e veja que é preciso transformar, é preciso mudar. Mas o que vem a ser a dor? A dor, quando é relacionada ao corpo físico, é uma sensação penosa e desagradável que nos mostra que há alguma disfunção orgânica. Nos papiros do Egito, nos documentos da Grécia Antiga e da Pérsia, não falava só da dor, como também da sua ocorrência e de alguns mecanismos utilizados para aliviar essa dor. Nos túmulos dos antepassados foram encontrados vários apetrechos visando a cura da dor. E, também na antiguidade, a dor era considerado algo dos maus espíritos. E aí, colocava a dor como algo religioso. E eram os sacerdotes que praticavam medicina. E eles utilizavam o sacrifício, a prece, como algo para aliviar essa dor. E os homens, eles foram percebendo, observando, que os animais se banhavam na lama para evitar as picadas de insetos. E alguns animais comiam algumas plantas e eles viram que havia uma transformação, essa melhora. E daí, o homem passou a utilizar vegetais como os primeiros ingredientes analgésicos. E até hoje, nós utilizamos muitas ervas medicinais. Utilizamos o frio ou o calor ou a fricção para aliviar a dor. Só que hoje nós temos maiores recursos, mas a dor persiste. Mas além da dor física, também existe a dor moral. A dor moral é uma sensação desagradável, só que a sensação é a angústia. É a angústia que está no ser do indivíduo. Ele sente aquela dor, mas ele não sabe por quê. Ele não sabe de onde. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela fala que todo o sofrimento, todas as causas do sofrimento humano está relacionado às atitudes dos seres anteriormente. Tudo que fazemos fica gravado em nosso perispírito. E dessa forma, quando reencarnamos, vamos resgatar, ou por uma doença, ou por alguma deficiência física, mas tudo relacionado ao nosso mau proceder. Tudo foram nossas escolhas. Leon Denis, ele também afirma que nós somos arquitetos da nossa vida. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Então não podemos ficar reclamando do que nós passamos. Não podemos reclamar da dor que nos assola, porque ela vem para nos resgatar, para nos reequilibrar no caminho. Deus, ele criou as leis perfeitas. E quando o indivíduo ele foge dos caminhos dessas leis, ele é assolado pela dor, justamente para reequilibrar, reajustar no caminho. Tem uma história que conta de um observador, estava olhando o pastor, estava olhando as suas ovelhas, e ele perguntou: pastor, se uma dessas ovelhas cair, o que você fará? Ele disse: irei pegá-la
cuidarei dela e ela retornará ao meu rebanho. Ele falou novamente: mas se ela cair num buraco e estiver sangrando, o que o Senhor fará? Ele pensou e falou novamente: a tirarei do buraco, irei curar as suas feridas e ela retornará ao meu rebanho. Mais uma vez, ele observou e tornou a perguntar: e se essa ovelha andar por éguas e léguas, o que o Senhor fará? Ele olhou no pasto, seu grande rebanho, e disse: eu não posso deixar todo o meu rebanho em busca de uma ovelha rebelde. Eu mando o cachorro buscá-la. Dessa história, podemos perceber que, nesse caso, Jesus é o pastor. Ele nos guia. Ele é o guia e mestre da humanidade. Ele veio aqui deixar os seus exemplos, nos mostrar como devemos fazer. As ovelhas somos nós. E o cachorro, nesse caso, é a dor. É a dor que irá nos buscar. É a dor que irá nos reequilibrar. A pessoa, quando ela sente dor, ela fica mais introspectiva. Ela para refletir sobre suas ações. E é nesse momento que ela irá se despertar. Ele despertará da sua necessidade de mudança. A prece, a coragem e o bom ânimo são armas necessárias para aliviar nossas dores. Mas também o trabalho no bem é o melhor. Devemos fazer nossa parte, devemos trabalhar. Não devemos ser desertores, como foi dito na fala de Alfredo anteriormente. Nós viemos com a missão, com certeza. Todos nós viemos aqui com a missão. Temos que fazer algo. Viktor Frankl, psiquiatra vienense, ele, pelo fato de ser judeu, ele foi perseguido pela Alemanha nazista. E seus pais, seus irmãos, sua esposa grávida, elas foram para um campo de concentração. Eles passaram por momentos terríveis. E Viktor Frankl, ele sobreviveu. E quando ele ganhou a liberdade, ele teve a ideia e teve a necessidade de mostrar suas percepções. E ele fala que a pessoa, para se reencontrar na vida, ela tem 3 caminhos. O primeiro, através de um trabalho ou uma missão, que ela será útil para ajudar o próximo. O segundo, ou através do amor ao projeto, amor a uma pessoa, amor à humanidade. E o terceiro, pelo sofrimento. Esse sofrimento fará a pessoa despertar. Mas quando falamos da necessidade da dor, não é necessariamente que temos que passar pela dor. Senão, quanto mais sofrêssemos, mais evoluídos seríamos. Não. O melhor resgate é pelo amor. Mas como a nossa capacidade de amar ainda é muito limitada, acabamos reajustando o nosso caminho através da dor. Uma hora ou outra nós vamos deparar com ela. E ela virá com esse objetivo. Com o objetivo de educação. Não para punir ninguém. Porque a dor não é punição. Mesmo porque tudo que nos acontece são devido às nossas ações. Não podemos desertar. No livro Contos dessa e de outra vida, psicografia de Chico Xavier através do irmão X, ele narra a história de Secundinho. Secundinho, ele encarnou com a missão de ajudar as crianças desamparadas. Houve todo um planejamento no plano espiritual. Ele veio para a Terra acompanhada de um guia espiritual, Eliseu. E ele veio com essa missão de ajudar as crianças desamparadas. E para isso, nasceu, passou toda a sua adolescência sem maiores problemas. Ele vinha com essa missão, era despertar a todo momento com essa missão de ajudar as crianças desamparadas. Mas para isso era necessário dinheiro. E ele pedia isso em suas orações, para que a fortuna viesse com esse objetivo. E aí, com o tempo, a fortuna veio. Ele começou a negociar pedras preciosas, depois passou a negociar imóveis, passou a negociar grandes lavouras, e aí Secundinho começou a ficar rico. E aí não parou mais. Começou a juntar dinheiro para os filhos, para os genros, para os netos, e ele se viciou naquela coisa de ganhar o dinheiro.
e esqueceu da sua grande missão. Eliseu procurava a todo momento lhe lembrar da sua grande missão. Ele lembrava, mas esquecia. Falava, não, mais tarde, deixa eu acumular mais bens. Quanto mais bens eu tiver, será melhor. Eu conseguirei amparar essas crianças de uma melhor forma. Só que como demorou muito tempo para ele cumprir a sua missão, ele foi abandonado pelos espíritos superiores e continuou ali com Eliseu ao seu lado. Eliseu sempre lembrando e ele deixando para lá. Sempre lembrando e ele deixando para lá. Um belo dia, quando ele descia do seu luxuoso automóvel, ele pisou de cheio em uma casca de banana. Escorregou, fraturou a cabeça do fêmur, foi para o hospital. E, nesse momento, quando ele passou por essas dores, ele despertou da sua grande missão e pediu a Deus, oh meu Deus, me dê mais um tempo para que eu possa fazer a minha missão. Nesse momento, Eliseu, o seu guia espiritual que andava sempre ao seu lado, ficou feliz pelo fato de ter retornado esse desejo nele, essa vontade de ajudar o próximo, de ajudar as crianças. Infelizmente, já era tarde. Deixou passar. Ele desertou da sua missão e esqueceu. Não deixemos ser despertados pela dor para lembrarmos que temos algo a fazer. Muita gente desperta para a caridade, para ajudar o próximo, quando passa por alguma dor. Joana de Ângeles diz que a dor é a ausência do amor, justamente porque fugimos das leis de Deus. Jesus veio nos ensinar, seu grande ensinamento foi o amor, ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os seus grandes mandamentos. Então, como fugimos disso, vamos nos reequilibrar de alguma forma. Ter paciência com o outro. Resignar. Para uns, a dor vem com esse objetivo, de desenvolver a paciência, a resignação e a fé. Não podemos esquecer que, como todos nós viemos com algo a fazer, não podemos deixar isso passar, cruzar os braços. Temos que ter em mente, assim como a canção de Renato Teixeira, tocando em frente, que diz: cada um de nós compõe a própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Deus nos criou para a felicidade. A felicidade plena está em nossas mãos. Dependemos das nossas ações, das nossas atitudes. Que possamos ser despertados pelo amor, não pela dor. Obrigada a todos pela atenção.